Os ensaios da pré-temporada no Bahrein trouxeram diversas informações sobre as equipes, seus projetos de carros, e o que se destacou foi a configuração da asa traseira. Times como McLaren e Ferrari aparentam ter aproveitado ainda mais o recurso do Mini DRS, após toda a controvérsia ocorrida no ano anterior. Com isso em vista, regulamentações mais severas devem ser impostas depois que um dirigente anônimo comentou a respeito da situação, prevendo impactos no desempenho dos pilotos. Não restam dúvidas de que a temporada 2025 da Fórmula 1 está se configurando para ser não só a mais competitiva, mas também a mais polêmica dos últimos anos. Após os debates sobre a flexibilidade das asas dianteiras, a FIA agora se vê sob intenso escrutínio e possivelmente enfrentará desafios ao revisar uma manobra que julgavam ter sido eliminada após o Grande Prêmio do Japão da McLaren, o Mini DRS. Antes de o órgão regulador adotar as novas diretrizes, era facilmente perceptível que a asa traseira se expandia em determinadas condições aerodinâmicas, o que propiciava uma redução do arrasto nas retas e, consequentemente, uma velocidade máxima maior. Essa foi a razão pela qual a segunda conquista na carreira de Piastri foi envolta em tanta controvérsia, e a decisão da FIA parecia ser uma resposta adequada até os ensaios da pré-temporada no Bahrein. Segundo as novas diretrizes impostas pela FIA, a largura da abertura do slot passou de 10 a 15 mm para 9,4 a 13 mm, mantendo o limite de 85 mm quando o DRS se encontra ativado. Ademais, uma norma recente estipula que a estrutura do sistema de redução de arrasto deve estar integralmente aberta ou fechada, descartando a possibilidade de uma abertura progressiva. Esse ponto era aguardado por outras equipes como a solução definitiva para o Mini DRS. Porém, os ensaios de 3 dias no Bahrein evidenciaram que a situação pode ser distinta. Um dirigente anônimo revelou ao site The Race suas inquietações de que o problema pode ressurgir de forma antecipada, e mesmo que o órgão regulador não possa intervir durante os ensaios da pré-temporada, há possibilidade de penalizações a partir da corrida inaugural. A fala do dirigente é bastante alarmante, pois, ao examinar os vídeos, constatou-se que certas asas traseiras exibiam flexibilidade excessiva, o que está sendo monitorado de perto. Essa prática contraria o artigo 310,10 do Regulamento Técnico da Fórmula 1, o qual especifica as partes que ficam isentas dessa norma, estabelecendo que, salvo em casos de falha do DRS ou durante a transição entre posições, a configuração do DRS deve se manter inalterada antes e após cada estágio de desenvolvimento. O tempo de mudança entre as duas posições deve ser inferior a 400 milissegundos. E embora tais acusações ainda careçam de comprovação até a realização da corrida inaugural, é um problema que o órgão regulador precisará solucionar, mais cedo ou mais tarde. O responsável técnico da Red Bull, Pierre Wass, tem se pronunciado de maneira franca sobre a questão da flexibilidade das asas traseiras, afirmando que existem duas equipes que, em sua opinião, ainda se beneficiam do recurso do Mini DRS, mesmo após sua proibição em 2024. Sobre o tema, Wass comentou que os times estão explorando os limites das normas e que o Mini DRS permanece em operação. Segundo ele, Ferrari e McLaren continuam a utilizar essa tática. Em contrapartida, há times como a própria Red Bull, que prevêem uma queda acentuada no desempenho, mesmo lançando atualizações durante os ensaios da pré-temporada. Uma prática bastante atípica para uma equipe. Embora tenham adquirido importantes aprendizados com o RB21, os desafios herdados parecem continuar afetando significativamente o desempenho do veículo, levando à possibilidade de adotar estratégias já testadas por outros times, em vez de focar somente em seus problemas internos. Para os pilotos Verstappen e Lawson, ficou evidente que a saída de Adrian Newey impactou a equipe de forma mais profunda do que se imaginava, pois, embora se defenda a ideia de que o sucesso não dependia apenas de uma única pessoa, é inegável o papel central que o engenheiro britânico desempenhou na evolução do carro.
Ainda há muitas questões a serem resolvidas, e as equipes certamente contarão com mais tempo de túnel de vento para aperfeiçoar os problemas aerodinâmicos. Tais ajustes podem ser determinantes para extrair desempenho adicional do veículo e, independentemente de opiniões, a problemática na Red Bull é complexa, sem uma solução imediata à vista. Segundo informações internas, a equipe entende que não estará competindo por vitórias a partir do Grande Prêmio da Austrália, mas isso não implica que desistirão de progredir de imediato. Nos bastidores da Red Bull, há uma convicção de que o carro apresenta um desempenho consideravelmente superior ao do ano anterior, o que, por outro lado, indica que ainda precisam mensurar o avanço obtido por times como McLaren e Ferrari. Observando o ritmo do MCL39 durante os ensaios da pré-temporada, há indícios de que Verstappen talvez não esteja entre os favoritos à vitória, mesmo possuindo o terceiro veículo mais rápido. Ainda assim, o AS acredita que, conforme a temporada evoluir, surgirá um problema significativo, visto que a conformidade das normas da FIA permanece como uma grande incógnita. Ao longo de 2024, inúmeras incertezas surgiram a respeito do que é permitido ou não, fazendo com que as equipes identificassem um ponto de equilíbrio para maximizar o desempenho dentro das regras. Infelizmente para a Red Bull, pode ser que eles não tenham descoberto a solução ideal para essa questão, o que tem gerado essa discussão. Ademais, essa situação representa um dilema ainda maior para a equipe, pois, independentemente de opiniões, pode significar que o carro de Verstappen não terá condições de conquistar vitórias, comprometendo seriamente o futuro do piloto com o time austríaco. Este é o último entrave que a Red Bull necessita enfrentar antes do início da nova temporada, especialmente em meio a preocupações genuínas sobre a nova unidade de potência e a estruturação da equipe para o futuro. Os resultados obtidos nos ensaios da pré-temporada não favorecem a Red Bull, visto que o responsável técnico, Pierre Wass, reconheceu que os testes não transcorreram conforme o planejado, e o carro apresentou imprevistos antes mesmo de ser colocado na pista. Segundo ele, os ensaios não foram tão serenos quanto a equipe antecipava, mas é preferível identificar os problemas nesta etapa do que enfrentá-los posteriormente. Esse é o intuito dos ensaios: compreender o comportamento do veículo. Não estou tão satisfeito quanto esperava, pois o carro nem sempre respondeu de acordo com nossos desejos. Estamos na direção certa, mas talvez não na intensidade que imaginávamos, destacou o diretor técnico, enfatizando a necessidade de melhorias para a corrida inaugural e para o desenvolvimento futuro. Esse mesmo sentimento foi compartilhado por Verstappen, que, embora tenha evitado termos tão contundentes sobre o desempenho, mencionou que há muito a ser trabalhado nas próximas semanas para se manter na disputa pelo campeonato. O tetracampeão mundial enfatizou que o rendimento da equipe poderá declinar de forma acentuada se continuarem com a mesma linha de desenvolvimento adotada em 2024, acrescentando que, embora o desempenho não tenha sido ruim, ainda há desafios a serem superados. Ele concluiu que, ao chegarmos em Melbourne, esperam ter assimilado mais informações a partir da análise dos dados, e embora seja difícil avaliar o ritmo de cada equipe neste momento, há, indubitavelmente, muito trabalho a ser realizado. Independentemente do sentimento da Red Bull em relação ao seu veículo, é inegável que seus avanços em desenvolvimento foram ultrapassados por McLaren e Ferrari. E depositar todas as expectativas nas normas da FIA referentes à flexibilidade das asas traseiras revela-se uma estratégia duvidosa. Assim, será intrigante observar como a temporada 2025 se desenrolará, como os times responderão ao último ciclo sob esse conjunto de regras, e, mais importante, se conseguirão progredir de maneira significativa em comparação ao ano anterior. A questão da asa traseira permanecerá em debate por um longo período, e a partir de agora, não parece ser apenas a McLaren a receber críticas do restante do grid, visto que a Ferrari também se encontra no epicentro dessa controvérsia.